Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. No caso, a questão é mais precisamente sobre a parte de tempos verbais. Quanto ao nível de resolução, vai depender do domínio que o candidato tiver sobre o assunto de tempos verbais. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Mais precisamente é a parte de tempos verbais. Quem dominar esse assunto vai poder sacar o gabarito quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Agora, quem não dominar o assunto de tempos verbais vai ter nessa videoaula uma boa fonte de reforço de estudos. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Rancho Queimado, técnico em enfermagem 2024. Adaptada. Se a frase, quando a violência ao outro já não nos choca, fosse reescrita no pretérito perfeito, qual seria a forma verbal correta? A. Chocasse. B. Chocava. C. Chocou. D. Chocará. E. Chocaria. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. No caso dessa questão, nós nem precisamos mostrar em outras palavras o enunciado, porque a forma adaptada com que escrevemos a questão já está o mais resumida possível. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão. Se o candidato dominar bem a parte de tempos verbais, vai conseguir perceber que o pretérito perfeito pedido pela pergunta do enunciado está na alternativa C. Como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão por enquanto é marcarmos uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. O enunciado pede a alternativa em que a forma verbal do verbo chocar está no tempo pretérito perfeito, o tempo usado para se referir a um fato já ocorrido. A forma verbal do verbo chocar nesse tempo pretérito perfeito é a que está na alternativa C, chocou, que está no pretérito perfeito do indicativo. Quanto às alternativas incorretas, a alternativa B está no pretérito imperfeito do indicativo, o tempo usado para indicar um fato do passado que de alguma maneira ainda está presente. A alternativa D está no futuro do presente do indicativo, o tempo usado para se referir a um fato que está para acontecer a partir do momento presente. Já a alternativa E está no tempo futuro do pretérito do indicativo, o tempo usado para se referir a um fato que esteve para acontecer no passado, mas que não necessariamente aconteceu. Bem, essas quatro alternativas que nós comentamos, inclusive o gabarito letra C, estão no modo indicativo, que é o modo verbal usado para se expressar uma certeza. Já a alternativa A não está no modo indicativo, está no modo subjuntivo, que é o modo usado
para indicar uma possibilidade. Mais precisamente, está no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o tempo usado para se referir à condição para que algo aconteça. Vamos ainda lembrar que o chamado pretérito perfeito do subjuntivo só existe na forma composta. Seria uma frase do tipo que a violência tenha chocado. Então cuidado com isso com relação à alternativa A, porque o tempo verbal do verbo chocar nessa alternativa não é o pretérito perfeito do subjuntivo, e sim o pretérito imperfeito do subjuntivo. Nessa questão, no fim das contas, não encontramos nenhuma alternativa com o pretérito perfeito do subjuntivo. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, quem assistiu a nossa videoaula de sexta-feira da semana passada, a aula 700, pode se lembrar que naquela aula nós comentamos uma questão dessa mesma prova, sendo que naquela aula nós comentamos uma questão de extrema facilidade. O mesmo não acontecendo com essa questão que nós estamos comentando agora, que é uma questão fácil sim, mas só é fácil para o candidato que dominar o assunto de tempos verbais. No caso, a prova tinha apenas 5 questões de língua portuguesa, nenhuma delas com um nível de extrema dificuldade. As questões mais difíceis da prova, ao que tudo indica, ficaram por conta de outras disciplinas. Assim sendo, quanto antes o candidato sacar o gabarito das 5 questões de língua portuguesa, melhor, já que vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.